Olá, salve, salve. Aqui é o Milton Sankofa com mais um programa aqui no canal Quilombolice. Então, vamos que vamos, né? Tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para ser dita, né? Para ser falada. Lembrando que hoje é 14 de maio, 14 de maio de 2023, que é uma data simbólica. Parece que não é uma data simbólica, mas é uma data simbólica na medida em que ela é o dia, o pós-abolição, né? Se fala muito no 13 de maio, digamos assim, só que a data a ser refletida, a data que simbólica que nós do movimento negro devemos assim também tomar como referência é o 14 de maio, que é o pós-abolição, que é o dia seguinte. Então, mas antes de adentrarmos neste contexto, digamos assim, do 14 de maio, ou talvez também tomando o 3 de maio sob um outro ponto de vista, né, da questão da revolta de Carrancas, ou do levante de Carrancas, que ocorrido em 1833. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Então vamos que vamos. Antes de mais nada, eu acho que é legal passar algumas dicas de livros, algumas coisas que eu ando conseguindo adquirir através de algumas editoras, através de sebos e por outros meios também, né? Então vamos que vamos. Uma dica de livro que eu trouxe aqui é este livro. Para quem não sabe, é um livro sobre a Carolina Maria de Jesus, a grande escritora do Quarto de Despejo. O interessante desse livro é um livro para crianças. Claro que para adulto também pode ler também. E o interessante também é que esse livro é em braille, né? É da editora Mostarda. Aliás, a editora Mostarda, ela vem ultimamente, assim, já há um tempinho, né? Publicando umas coisas assim muito interessantes com essa pegada aí de africanidades, negritude e por aí vai, né? E então tem esse livro aqui, né, da Carolina Maria de Jesus em braille, interessante. Você lê e passa a mão ainda, né, ao mesmo tempo, além do cheiro que é maravilhoso, né? Outra dica de livro que eu trago aqui é também da editora Mostarda, é um livro para criança, que adulto também pode ler, que é sobre o grande patrono dos advogados, vamos dizer assim, que é o Luiz Gama, um grande abolicionista, um grande ativista ali no século XIX. Um dia eu vou trazer um programa só sobre ele, digamos assim, sobre o Luiz Gama, que também tem uma história, digamos, fantástica, digamos assim. É um livro também para crianças e em braille também, né? Interessantíssimo também. Outra coisa, uma outra dica é este daqui, Onde Estais, Felicidade. É um livro de textos póstumos da Carolina Maria de Jesus, organizado pela Rafaela Fernandes, pela poeta, escritora também, a Dinha, digamos assim. Foi uma publicação de uma editora independente, Me Pariu a Revolução. Tem dois textos da Carolina aqui, né? Onde Estais, Felicidade, e o outro texto dela que é Favela, né? E além de traz alguns comentários, alguns ensaios, algumas críticas literárias sobre a Carolina Maria de Jesus e traz também um poema meu aqui nessa publicação, ok? Recentemente, a essa editora independente, Me Pariu a Revolução, publicou essa segunda edição desses dois textos da Carolina, que é é, Onde Estás, Felicidade, e o outro é Favela. E o outro é Favela. Interessantíssimo, a linguagem assim própria, uma linguagem realmente caroliniana. Outra dica, rapidinho aqui, consegui, nossa, faz tempo que eu estava querendo esse livro aqui da Adilbênia Freire Machado. Eu não, eu acho que, se eu não me engano, ela foi formada na Universidade Federal do Ceará, se eu não me engano, e ela é filósofa, né?
E esse livro aqui, Filosofia Africana, Ancestralidade e Encantamento, como inspirações formativas para o ensino das africanidades. Ok? Interessantíssimo também. Outro livro, né? Cadernos Negros. Lembrando que agora, esse ano de 2023, terá uma outra edição do Cadernos Negros, que, se eu não me engano, será o número 43, que é poesia, né? E, digamos assim, e é outra coisa interessante. E, por último, né? Esse livro aqui, que já está esgotadíssimo, uma raridade, né? Demorou muito para eu conseguir esse daqui, que é Gênios da Humanidade, organizado não, escrito, né, pelo Carlos Machado, com a colaboração da Alexandra Lohar, enfim, escrito por Carlos Machado. Gênios da Humanidade. O interessante desse livro é que é um livro onde traz da invisibilidade, digamos assim, inventoras negras, digamos assim. Tanto na questão da invenção, da ciência, da tecnologia, da engenharia e por aí vai. As contribuições de nós negros, né, para a história da ciência, digamos assim, a história da tecnologia e por aí vai. Este livro aqui. Um dia também vou trazer fazer um programa só sobre inventores e inventoras negras, digamos assim. E vamos que vamos, né, minha gente? E vamos que vamos, neste sábado de 14 de maio, o dia seguinte à abolição, que é uma abolição que muitos chamam aí, muitos pensadores do movimento negro chamam é uma abolição inacabada, porque dá a impressão que nós estamos ainda no dia 12 de maio, digamos assim, porque dá a impressão que não houve uma abolição, digamos assim. Não houve uma abolição porque as condições de vulnerabilidade que nós negros passamos, ela é muito semelhante com o 12 de maio, que é o dia antes, do 13 de maio, antes do 13 de maio. Então, vamos lá, né? Marquei alguma coisinha aqui, mas tem uma coisa muito interessante, minha gente, que não é falada. Que ela não é falada, não é pronunciada. Talvez houve talvez um apagamento de maneira proposital, que é o 13 de maio, que é a revolta de Carrancas, ou insurreição de Carrancas, ou levante de Carrancas, ocorrido em 13 de maio de 1833. Veja bem, 13 de maio de 1833. É uma história que foi esquecida. Talvez há quem diga que o 13 de maio da Lei Áurea veio para invisibilizar esse 13 de maio de 1833, que foi a revolta de Carrancas e que teve projeção nacional, digamos assim, né? Essa revolta ela aconteceu no distrito de Carrancas, ali em Minas Gerais, onde escravizados se revoltaram, fizeram um levante e matou partes da família ali dos senhores, dos escravos, parcelas da família do senhor de escravos, digamos assim. Então, é um levante. Então ele vai ocorrer no dia 13 de maio de 1883, mais ou menos por volta do meio-dia, digamos assim, quando um grupo de escravizados, até fiz algumas anotações aqui, né, que não é legal ficar guardando tudo na memória, porque é cheia de detalhes, digamos assim, né, é cheia de alguns detalhes. Então, marquei aqui, né,
Aqui as anotações. Olha aqui, ó. Ó, gente. A gente estuda para fazer o programa. Não é tão simples assim, não. Mas vamos que vamos. Então, essa revolta de Carrancas, né? Ela foi sangrenta, na medida em que chegou a morrer 14 pessoas nesse episódio. Ocorreu por volta do meio-dia, quando um grupo de escravizados atacaram o filho do deputado. O filho do deputado. O deputado, na época, esse deputado era o Gabriel Francisco Junqueira, que ele estava na corte ali, ele estava na corte ali no Rio de Janeiro, neste momento, né? E esses escravizados, digamos, esses escravizados, eles atacaram o filho do deputado, que estava lá na fazenda, né? E que estava lá, né, nessa fazenda. Derrubou o filho do deputado do cavalo, matando-o, digamos assim. Aí tentaram atacar a sede da fazenda, só que essa sede da fazenda já estava guarnecida por dois, não é milicianos, por dois, digamos, capanga. Olha, a palavra capanga ainda continua no mundo, nesse mundo atual, né? Então, como estava sendo já resguardada por dois capangas, esses escravizados eles resolveram partir para uma outra fazenda. Eles resolveram partir para uma outra fazenda e no caminho se juntaram se juntaram mais 60 escravizados nesse levante no momento que eles estavam a caminho para ir para uma outra fazenda, digamos assim. Digamos assim. Então eles partiram para a fazenda de Bela Cruz, de proprietário do deputado José Francisco Junqueira, né? Então foram para a fazenda Bela Cruz, de propriedade do irmão do deputado José Francisco Junqueira, esse irmão que foi morto agora, que estava no cavalo. E no caminho encontraram escravizados que foram se juntando, cerca de 60 escravizados foram se juntando, né? E lá eles seguiram para essa fazenda, de Bela Cruz. E lá, assim que chegaram lá, eles mataram as pessoas que residiam ali. Então mataram José Francisco, matou sua esposa, matou a nora e outros parentes que estavam ali por perto. Chegou a matar alguns negros ali escravizados, pelo menos acho que dois que digamos assim, ficaram do lado do senhor de escravos, do senhor de escravos. Ficaram do lado dele, chegaram a matar duas, né? Quem liderou o grande líder, digamos assim, dessa revolta foi o Ventura Lima. Ele está nos anais da história, talvez não nos livros didáticos, né, como é proposital, como é estratégico não colocar líderes nos livros didáticos, digamos assim, até para que essas histórias de luta não se perpetue, digamos assim, ou não abra a mente de vários de nós negros, né, no mundo atual. Ah, então, então, continuando aqui, aí eles resolveram querer partir para uma outra fazenda. Só que essa outra fazenda já estava guarnecido por vários capangas, digamos assim, de que estavam esperando por esses revoltosos, digamos assim. Então, esses revoltosos alguns acabaram morrendo, digamos assim, outros foram capturados, e esses que foram capturados foram levados a julgamento. Muitas aspas nessa palavra julgamento, né? Então, muitas aspas nessa palavra julgamento. Então, o que ocorreu? No final da história, digamos assim, foram mortos, nesse contexto todo, desse levante de Carrancas, ou essa revolta de Carrancas, morreram 14 pessoas. Dessas 14 pessoas, cinco escravizados e 9 brancos, digamos assim, 9 brancos, que foram mortos, 9 brancos. Só que essa revolta, ela teve uma repercussão nacional, digamos assim. Essa revolta chegou na corte, entre os deputados, na monarquia, ali na família Orleans de Bragança. E aí os deputados eles resolveram
intensificar a lei, digamos assim, criar uma lei que coibisse esse tipo de prática de escravizados matar o seu senhor de escravos, né? Ou matar um branco, né? Então, o que ocorreu? Né? Pegando aqui as minhas anotações, né? Pegando aqui as minhas anotações, então foi criada uma lei, a lei número 4, a lei número 4 de 1800, depois que esses revoltosos, essa parcela de revoltosos foram capturadas, eles foram mortos, foram executados, houve uma execução deles, né? Digamos assim, para mim isso soa, claro, como pena de morte, digamos assim, isso soa como pena de morte, e depois disso, desses enforcamentos, né, dessas execuções, dessas penas de morte, foi instituída então essa lei número 4 de 1835, que determina penas aos escravizados que matarem, ferirem ou cometerem ofensas contra seus senhores. Vou ler novamente. Então, essa lei de 1835, que é a lei número 4, de 10 de junho de 1835, ela determina a pena aos escravizados que matarem, ferirem ou cometerem ofensas contra seus senhores, digamos assim. E o curioso é que dá a impressão de que o Brasil não tem pena de morte, pelo menos não oficialmente. Mas o que a gente vê atualmente dá a impressão que essa lei ela se prolonga no dia de hoje, pelo menos para nós negros, digamos assim. Quem realmente está indo preso quando um negro ele é morto, por exemplo, pelas forças policiais? Quando, por exemplo, uma pessoa ela é negra, quando ela é morta por pessoas de dentro de supermercados, digamos assim, como ocorreu no Carrefour, digamos assim. Quem realmente é preso quando, por exemplo, policiais arrastam uma mulher pela rua, amarram uma mulher no carro e arrasta ela pela rua, digamos assim, e isso foi cometido por forças policiais que arrastou essa mulher pela rua, claro que ela acabou morrendo, digamos assim. Quem realmente está indo preso? Isso parece tipos de penas de morte. E os genocídios com relação à população negra, a população da juventude, porque há um genocídio em curso, há um genocídio é, da juventude negra deste país, digamos assim. Isso é pena de morte, sem julgamento, sem nada, digamos assim. Aquilo que a gente chama de bala perdida, né? Toda bala perdida, toda bala perdida encontra o corpo de um negro, digamos assim, ou enfim, né? Então, o que dá a impressão que essa pena de morte de 1835 ela não terminou. Ela continua até hoje, é, ela continua até hoje legitimando essa necropolítica, né? Pegando o conceito do filósofo Achille Mbembe, não sei se estou pronunciando certo, filósofo africano Achille Mbembe, Mbembe, que ele cunhou o conceito de necropolítica, que tem a ver com a ideia de quem deve viver e quem deve morrer, digamos assim. Nesse contexto já sabemos quem é que deve morrer, né? Uh, então, então, então aqui, dos 17 condenados pela revolta, 16 foram, dessa revolta de Carrancas, 16 foram executados na Vila da Forca, em São João del Rei. Então, São João del Rei guarda essa memória, não sei se ela está apagada, digamos assim, São João del Rei, só que essa história, ela, enfim, ela continua, digamos assim. Eu vou citar a bibliografia, essa história, né? A bibliografia, citando bibliografia, eu cito o professor Dr. Marcos Ferreira de Andrade, onde eu li um pouco sobre essa revolta de Carrancas.
E cito também o Renato Nogueira, que é um filósofo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é um professor, filósofo, né? Trabalha filosofias africanas, negritudes, africanidades, enfim, esse contexto aí. Esse contexto aí. Lembrando também que um dos líderes da revolta de Carrancas foi o Ventura Mina, que foi um africano, não dá nem para dizer que digamos, é um brasileiro, digamos assim. É um africano, ele veio do reino de Daomé. Acho que é interessante dizer isso. Então, há quem diga, então, por que que essa história do 13 de maio, por que então que essa história do 13 de maio não é muito lembrada? Poucas pessoas sabem disso, esse 13 de maio de 1833, que foi a revolta de Carrancas. Poucas pessoas sabem disso, digamos assim. Mas muitas pessoas sabem da Lei Áurea Lei Áurea, que foi no dia 13 de maio de 1888. Todo mundo, quase muita gente sabe sobre a Lei Áurea de 1888, que ocorreu no 13 de maio. E esse 13 de maio que foi uma repercussão nacional a ponto, digamos assim, de instituir penas de morte, se for ver por esse ponto de vista. Entende? Então, há quem diga, então, alguns pensadores afirmam que a Lei Áurea, o 13 de maio da Lei Áurea de 1888, veio para invisibilizar o 13 de maio da Revolta de Carrancas de 1833, digamos assim. Ué, porque essa assinatura poderia ser no dia 12 de maio, dia 20 de abril, mas por que no dia 13 de maio? Há quem diga que essa memória dessa revolta ainda perpassava pelo imaginário das pessoas ali nesse momento, ali ainda no século XIX, digamos assim. Então, a partir da lei Áurea, houve um apagamento, né? Então, há quem diga então que isso foi estratégico, esse apagamento, estratégico, digamos assim. Bom, e eu ia falar aqui um pouco do Luiz Gama, mas a gente deixa para um outro programa, que é uma outra história também fantástica, digamos assim, triste, né? E ao mesmo tempo fantástica, que é o patrono dos advogados do Brasil, né? O Luiz Gama, digamos assim. E eu acho que é bom dizer também que nós do movimento negro não consideramos a Lei Áurea como a lei que libertou os escravos, digamos assim. Já havia toda uma revolta, uma revolta de negros, né, de movimento negro pela sua liberdade, digamos assim. Aliás, a monarquia ela nem queria. Um dos últimos povos a abolir a escravidão foi o Brasil. O estado de São Paulo, digamos assim, foi o último estado do Brasil a abolir a escravidão. No estado de São Paulo foi a região de Campinas, digamos assim, da região de Campinas, dos cafeicultores. E, se eu não me engano, eu esqueci o nome da fazenda agora, a resistir, a praticar toda uma resistência contra a abolição da escravidão, digamos assim. Então, não dá para dizer que é a Lei Áurea quem libertou os escravos. Aliás, essa luta ela continua até hoje, digamos assim. Então, o pós-abolição continua até hoje. Então, toda a luta por liberdade ainda continua até hoje. Então, não dá para dizer que é o 13 de maio, porque a gente não vê essa liberdade ocorrendo no nosso dia a dia, digamos assim. A carne do negro, digamos assim, ela é a carne do negro, a cor da pele, os traços africanos, ainda assim, ainda hoje, ela é um marcador de segregação, digamos assim. Ela ainda é um alvo da necropolítica deste país. Então, não dá. Então, o 13 de maio, por movimento negro, está, digamos assim, nos anais das lendas deste país, digamos assim. Acho que é preciso dizer as coisas nesse sentido aí. E é isso. Eu queria também, aproveitando, né, meus ouvintes, digamos assim, espero que aproveitando, eu queria comentar também que
o supermercado Carrefour, novamente, ele comete um crime, esse hipermercado, que é uma multinacional, digamos assim, o supermercado cometeu novamente um crime de racismo nas suas dependências, digamos assim. Quando uma professora ela teve que tirar a roupa, digamos assim, para fazer a sua compra de maneira tranquila, porque os seguranças ficam atrás dela, vigiando a pessoa, achando que ela vai roubar alguma coisa. Então, mesmo que o Carrefour, naquele episódio, que não foi esse incidente, naquele assassinato que o Carrefour comete eu esqueci o nome agora. Eu esqueci o nome agora do o João Alberto, que foi espancado e morto dentro do Carrefour, digamos assim, o João Alberto. O Carrefour, ele criou algumas medidas, né? Ele criou algumas medidas como se fosse uma espécie de um acordo milionário, ou ele ele assinou um termo de ajustamento de conduta. E esse termo de ajustamento de conduta era para, digamos assim, chegou a juntar uma verba de 115 milhões, digamos assim, e toda essa verba era para promover ações para diminuir ou erradicar as práticas racistas dentro dos supermercados, digamos assim. De lá para cá, digamos assim, desde a morte do João Alberto, isso ainda continuou. Então, esse é o caso dessa professora, recentemente, em 2023, agora, recentemente, ela foi perseguida dentro de um supermercado, digamos assim. Aliás, essa professora foi de um outro supermercado, ou do Carrefour, foi um outro episódio, digamos assim. Mas os nomes dos supermercados confundem porque os nomes dos supermercados eles confundem um pouco porque vários supermercados praticam isso daí. Não dá, claro que não dá para generalizar, mas aqui onde eu moro em Americana, você percebe quando o segurança fica atrás da minha pessoa, digamos assim. Eu sou um professor, já perguntei isso para os meus alunos falam que eles também perceberam segurança. Então os nomes dos supermercados se confundem, digamos assim. Eles se confundem, digamos assim, porque parece que é uma prática do dia a dia, digamos assim. É como se a carne do negro já já tivesse em si uma espécie de raiz da criminalidade, digamos assim. Os traços negros, digamos assim, já têm uma raiz, uma essência, já trazem em si a essência da criminalidade. Isso tem a ver até com um eugenista, digamos assim, um darwinista social, que foi o Cesare Lombroso, não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, que ele vai criar uma ideia de que dependendo do seu crânio, digamos assim, você já tem uma tendência à criminalidade. É claro que o Cesare Lombroso vai localizar no fenótipo do negro, no crânio do negro, essa tendência à criminalidade. E essa mentalidade vai se perpetuar até hoje. Não é à toa que até inclusive os algoritmos, inclusive foi inventado agora um aplicativo, digamos assim, para detectar criminosos, para detectar criminosos. Adivinhe qual os criminosos que esse algoritmo ele detecta? O rosto do negro, digamos assim. Isso tudo tem a ver com esse pensamento do lombrosista, né? Do Cesare Lombroso. Isso tem a ver com ele, digamos assim, que alguns agora estão chamando de algoritmo racista, porque é isso, esse aplicativo ele é isso. Ele não detecta a carne do branco, como também ele não detecta a carne do branco como também, ou de pessoas brancas. Não que eu estou dizendo que uma pessoa, todas as pessoas elas são inocentes até prova o contrário. Todas as pessoas, sejam brancos, sejam negros, sejam de todos os fenótipos, digamos assim. Isso é um direito, posso até dizer que é um direito natural, digamos assim. Todo indivíduo ele tem um direito à presunção da inocência, digamos assim. Mas no caso da carne do negro,
automaticamente já tem automaticamente esses algoritmos, ou esse aplicativo, o algoritmo, ele já traz em si a ideia, a prática de que a carne do negro já é criminosa por si mesmo, digamos assim. E isso é complicado, né? Dá a impressão que, enfim, são essas coisas aí que é preciso a gente estar pensando, a gente inventar algumas práticas, digamos assim, para combater para combater esses crimes, né? Digamos assim, que são crimes, digamos assim, hediondo. Então é isso, mas é isso. Então a minha fala já foi longa. Obrigado por vocês me ouvirem até agora, digamos assim. Então, estou aqui neste domingo ensolarado, um pouquinho frio, né? Um pouquinho frio. Não sei em que momento, não sei onde, não sei como vocês estão ouvindo esse vídeo, ou vendo esse vídeo, digamos assim, se é no sofazinho, se é no escritório, se é com uma blusa, se é com um chazinho, digamos assim. Espero que vocês gostem, digamos assim. E é isso, e axé. Um abraço. Tchau.